Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Riva Trindade, mãe do Davi, diagnosticado com TEA, transtorno do espectro do autismo. Hoje eu vou falar sobre o diagnóstico do Davi, como foi o nosso relato, né? Porque não foi fácil, eu já vou logo dizer que não foi fácil. E eu e meu marido, o Marcos, começamos a ver sinais de característica de autismo no Davi, quando ele era pequeno. Então, até os 3 anos, gente, a gente achava normal ele ter um atraso na fala. É o tempo dele. Ele tinha muita dificuldade. O Davi sempre foi verbal, mas ele tinha dificuldade de entender as coisas. Mas como o Davi leu cedo, ele era muito bom em memorização, a gente não se atentou muito a isso. Então, aos 3 anos, quando eu e o Marcos fomos começar a perceber sinais de autismo, que nós não sabíamos que era autismo, mas a gente viu características, ele estava fazendo coisas assim diferentes. Na época a gente até falava estranhas, né? Mas eram comportamentos diferentes. E aí eu comecei a notar tudo que ele fazia de diferente. Por exemplo, na festa de 1 ano dele, ele ficou muito assustado, ele não quis saber dos brinquedos, ele colocava a mãozinha muito no ouvido. Ele tinha já comportamentos, ele gostava de ver coisas girando aqui em casa, ventilador, a rodinha de brinquedo ele ficava rodando, ele ficava no chão, colocava a cabecinha, ficava rodando. Então a gente começou a ver comportamentos diferentes no Davi, assim, diferente de uma criança neurotípica, né? Aí eu comecei a notar, e eu e meu marido começamos, por conta própria mesmo, colocar no Dr. Google, né? E a gente começou, tudo aquilo que o Davi fazia, eu comecei a notar. Eu comecei a deixar, a marcar, e falava assim, ó, Marcos, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Por isso que é bom esses relatos de mãe, como eu tô fazendo aqui agora. Através desses relatos que eu ficava vendo o depoimento de mães, né, de autistas, e batia muito com o que o Davi fazia. Eu falei, caramba, Marcos, ó, acho que a única coisa que o Davi não tinha era andar na ponta dos pés, ele olhava nos olhos e ele não tinha crises. Nunca teve crises o Davi. No mais, gente, o Davi tinha tudo. Todas as características, dificuldade na comunicação, dificuldade de interação, dificuldade também de compreensão de algumas coisas, embora ele era bom em muitas coisas também. Ele leu cedo, ele escreveu cedo, ele leu com 2 anos, escreveu com 3. Então, gente, tinha coisas que ele era bom, memorização ele era ótimo, ele ficava memorizando as coisas, as placas de carro, tudo que você pedia para ele memorizar uma música, ele memorizava em questão de minutos. Ele sempre foi muito bom em memorização. E aí, gente, começou com o pediatra. Eu fui até o pediatra, marquei e mostrei para ele. O pediatra falou assim, Riva, tá tudo certo? Eu falei assim, olha, doutora, eu preciso falar pro senhor que tá acontecendo isso daqui. E eu já estava me informando. Gente, tem que se informar, tá? Primeiro de tudo, informação e aceitação. Eu e meu marido, a gente já sabia que o Davi a gente estava estudando, lendo muito, a gente ficava até tarde, às vezes até 2, 3 horas da manhã, e a gente mesmo falou, é autismo. Não tinha como o Davi não ser autista. É claro que nós não somos médicos. Aí eu passei para o doutor, que ele falou, vamos investigar. Aí eu lembro que eu dei uma lista bem enorme para ele, e ele falou assim, não, interessante, vamos investigar. E aí, gente, logo no primeiro dia, o pediatra, eu tô falando o meu relato, o primeiro profissional que eu procurei foi o pediatra. Ele pediu já o encaminhamento para a fonoaudióloga, porque ele tinha dificuldade na comunicação, e ele pediu também psicóloga. E aí, gente, por que demorou? Isso com 3 anos e meio. O diagnóstico só veio aos 6 anos, então demorou um pouco. Mas, gente, eu tive dificuldade com profissionais, aquilo que eu falo para vocês. Fiquem atentos aos profissionais. E aí demorou muito, porque às vezes eu conseguia fono, não conseguia psicóloga, às vezes eu conseguia psicóloga, a fono já não sabia nada de autismo, não me dava um feedback, enfim, ele não estava evoluindo. Então vocês têm que ficar ligados nisso. Os profissionais, infelizmente, gente, no Brasil nem todos os profissionais conhecem, né? São especializados em autismo. Por isso que é importante vocês, pais, estarem informados que é o autismo. Porque eu já lia tanto sobre autismo que eu falava, esse profissional aqui tá sabendo, entendeu? E tem que prestar atenção também aos sinais, às dificuldades do seu filho. Porque às vezes o profissional dá o diagnóstico errado, acontece de dar o diagnóstico errado, às vezes dá o diagnóstico com 3, 4 anos, com 10 anos vai descobrir que é autista, que a criança é autista, ou
ele é autista com outra comorbidade, uma, duas, três, enfim. Então o doutor pediu para mim ir atrás desses profissionais e eu fui atrás desses profissionais. Conforme o Davi estava passando, quando eu consegui achar os dois profissionais, lembra que eu falei que era difícil conseguir os dois? Quando eu consegui, ele tinha que começar a ir 2, 3 meses para o relatório, que o pediatra queria os relatórios. E nesse processo, o Davi já estava entrando na escola. O relatório da escola também. Então, veja bem, observação minha, do meu marido, observação dos pais, ele queria o relato da escola, o relato da fono e o relato da psicóloga. Quando eu tive fora os exames, que ele pediu alguns exames também, eu não me lembro, mas ele pediu também os exames. Quando eu consegui esses relatos desses profissionais e da escola, foi engraçado, foi interessante que tanto a fono como a psicóloga, elas pediram já para o Davi ter um acompanhamento com outro profissional, neuropediatra. E aí elas já fizeram como é que fala, Marcos? Elas fizeram uma Não, uma carta, que elas pedem uma cartinha. Elas fizeram uma carta um encaminhamento para o neuropediatra. Riva vai precisar, porque a gente, acho que, eu não posso dizer, mas ele vai ter que avaliar o Davi, porque o Davi está tendo muita dificuldade em comunicação, em concentração. O Davi ele era muito inteligente, mas ele não se concentrava. Ele sempre foi uma criança calma, mas ele não se concentrava nas coisas, ele dispersava muito rápido. E aí, eu voltei no pediatra, e o pediatra também pediu acompanhamento, até um amigo dele também. E aí ele pediu um encaminhamento. Ele falou assim, olha, Riva, ele colocou lá no computador, tudo que o pediatra colocou tudo lá, e falou assim, agora você vai ter que procurar o neuropediatra. E aí eu fui, passei por 2 neuropediatras que infelizmente não sabiam nada de autismo, mas por isso que vocês têm que ficar atentos, hein, pai? Não sabia nada de autismo, começou a falar nada, coisa com... Enfim, vou entrar em detalhes. Quem sabe no outro vídeo eu entro nesse detalhe. E aí, quando eu procurei o neuropediatra, eu já tinha os relatórios, mas ele queria novos relatórios, porque até eu procurar o neuropediatra e o Davi sempre tinha que estar passando com esses profissionais, gente, sempre. E aí eu pedi outros relatórios, porque ele precisava da minha observação. Eu já tinha aquela lista toda que eu tinha levado o pediatra, eu levei para ele. Dr. Rodrigo, ele já conhece, né? Ele já, pelo que ele já estava vendo nos relatórios, ele já estava vendo que o Davi era autista, só que acho que ele queria saber se tinha uma outra comorbidade ligada, que é muito importante isso. Então ele foi muito assim, certeiro no que ele estava fazendo, sabe? Ele não queria só dar o diagnóstico de, vai ver que ele tem autismo com alguma outra coisa, porque ele dispersa muito, né? E aí, no primeiro dia, o Davi estava muito inquieto na sala, ele já passou um remedinho. Já passou esse remedinho, eu não me lembro o nome desse remédio, mas uma dose bem baixinha para acalmar ele e tal. E aí, gente, eu continuei levando os relatórios para ele, só que às vezes saía um profissional e vinha outro profissional, às vezes eu não tinha dinheiro, parava a psicologia, porque tinha dinheiro, gente. Aí depois continuava de novo, aí ele pediu exames, ele pediu o neuropediatra, conforme eu fui passando, ele foi pedindo TC de crânio, mapeamento cerebral, ele pediu ressonância magnética, exame de sangue, de urina, de fezes, ele pediu tudo, para saber como é que o Davi estava, ele queria saber tudo, para saber se tinha outra doença ligada. Porque o autismo, gente, não é um exame que você faz e detecta, ele é autista, não. Ele precisa saber se o Davi tinha um autismo ligado com alguma outra coisa. E eu fiz esses exames, demorou um pouco também para fazer, né? E tudo isso foi dificultando o diagnóstico, né? Se você conseguir fazer tudo rápido e os profissionais rápidos, relatórios que eles tanto precisam, né? Porque, gente, você não vai levar a criança lá e ele já vai dar o diagnóstico de autismo. Não existe isso. Por mais que eles tenham experiências, eles precisam de quê? Eles precisam de relatórios, eles precisam realmente dar o diagnóstico certo, né? Eles não podem dar diagnóstico errado, e tá tendo muito diagnóstico errado. Às vezes eles até dão o diagnóstico de autismo, mas a criança tem outra comorbidade, entendeu? Então eles precisam avaliar, eles precisam investigar. E o Dr. Rodrigo, ele fez tudo com muita cautela. E só para vocês terem ideia, quando o diagnóstico veio aos 6 anos, devido a essas idas e vindas, enfim,
Quando eu estava com tudo em mãos, os relatórios, vários relatórios, não foi um, não foi dois, foi vários, que a escola ia dando feedback. Olha, o Davi aqui, ele não se comunica, ele fica de costa para a sala, ele não interage com as crianças, ele quer ir embora, ele põe a mãozinha no ouvido. E a fono estava conseguindo já, nesse meio, a fono já estava conseguindo já fazer o trabalho, né? Linguístico nele e tal, e ele estava melhorando muito. O Davi sempre foi verbal, mas você perguntava A para ele respondia B. Ele respondia o hiperfoco. Você perguntava uma coisa para ele falava do hiperfoco dele. Turma da Mônica, Davi, eu não estou te perguntando isso. Então ele tinha muita dificuldade, que é uma das dificuldades do autismo, né? Comunicação, interação social, comportamentos restritos e repetitivos. E o Davi tinha, até hoje o Davi tem dificuldade por ele ser tímido também. O Davi é muito tímido e o Davi precisa de um tempo para responder. Quando eu estava com tudo isso em mãos, que eu já estava indo com o doutor e ele analisando e vendo, aí ele passou o remédio risperidona, o Davi se deu muito bem com risperidona, o Davi foi melhorando a concentração, quer dizer, o Davi tinha apenas o autismo, ele não tinha nada ligado, porque o remédio conseguiu, essa falta de concentração que ele tinha, que ele dispersava, conseguiu resolver com o remédio. Depois ele ficou um pouco inquieto, porque quando tinha provas, estudo, o Davi sempre ficou muito inquieto com estudo, escola, que ele é muito responsável. E o Davi, ele quer dar conta do negócio, sabe? Ele não quer dizer que ele não sabe, então ele fica muito nervoso, principalmente em época de prova, que eu percebo que ele fica muito agitado. E aí o doutor passou um outro remédio, que também ajudou muito, isso depois de um tempo, né, Marcos, que o doutor passou o segundo remédio, risperidona com aripiprazol, e nesse meio tempo ele já deu também o diagnóstico de autismo do Davi. Foi interessante que quando ele me chamou, eu falei, hoje vai ser o diagnóstico, já tá com tudo, né, tá com relatórios, relatório de escola, não tem outras comorbidades ligadas, que ele não tinha me falado, então tá tudo certo, né, eu acho que tá tudo certo, hoje ele vai dar. Gente, eu já tinha aceitado, eu e meu marido, a gente já aceitação, informação e aceitação já estavam com a gente. Eu acho que se o doutor falasse que ele tinha outra coisa, eu ia ficar muito chateada. Eu sempre falo isso, né? Quando eu cheguei, eu fui, levei ele, eu fui toda ansiosa. A gente fica, por mais que a gente saiba, né? Eu já sabia que ele era autista, né? E o doutor, às vezes eu brincava com o doutor, é autista, né? O doutor fazia uma carinha assim, calma, mulher, né? Calma. Tem que investigar. Mas ele já fazia uma cara que eu já sabia que ele sabia que eu sabia que o Davi era autista. E aí ele falou assim, o Davi, ele tá dentro do transtorno, do espectro do autismo, nananana, falou. Aí eu fiquei assim, né, ele falou assim, interessante, você é a única mãe que eu dei o diagnóstico que tá sorrindo. Eu falei assim, não, doutor, não é que eu tô sorrindo, eu sei que traz, né, bastante dificuldade para ele, vai ser uma luta, né, nossa luta se iniciou desde o momento que eu desconfiei, eu sei que é uma luta para a vida, e enfim, mas não é que... Mas assim, de saber que eu estudei, que eu li, meu marido também me ajudou, nós dois juntos, ficamos até tarde, né? Não tem como não ser autismo, não tem. E é um autista, então eu já dei aceitação, eu já tava, né? Sabia que ele ia... Preconceitos, né, gente? Desinformação, dificuldades que eu sei que ele tem, principalmente na comunicação, interação social, que ele tem muitas dificuldades. E aí ele me falou que realmente ele eu ia continuar com os remédios, eu sempre tenho que estar passando, gente, tem essa aqui, daqui não, ele sempre vai ter que ter acompanhamentos, ele teve alta da fono, que hoje o Davi, ele é tímido, ele fala tudo, hoje ele tem dificuldade, que é do autismo e da timidez dele, ele ainda tem, e eu estimulo muito ele em casa, eu sempre falo, mães, estimulem os filhos de vocês em casa, verbais ou não verbais, estimule. Sempre esteja conversando com eles, use materiais recicláveis, faça brincadeiras com eles, estimule, use o hiperfoco deles. Eu sempre falo isso, gente. Eu sempre fiz isso com o Davi. Sempre entrei nas brincadeiras dele, nos hiperfocos dele. E aí o doutor falou assim, é isso, Riva, eu vou te dar o laudo, isso aqui é para você correr atrás, né, dos direitos dele. E desde então, gente, eu saí daquele consultório. Muitos pais ficam tristes, tem um momento que eles falam, os profissionais falam o momento do luto. Realmente, gente, tem muitos pais que passam por esse momento de luto. É normal? É normal. Porque idealiza um filho, né? E de repente dá aquele diagnóstico. Tem comportamentos, cada um tem um comportamento diferente. Uns quebram o consultório, outros não voltam nunca mais, os outros não querem saber de autismo e deixa essa criança...
não faz terapias. Gente, você só está retardando o processo. Porque lá na frente, essa criança vai apresentar mais dificuldades ainda. Eu sempre costumo dizer que nós gastamos muito no começo e hoje a gente quase não gasta com o Davi. Porque é controlado o autismo, sabe? Se você ficar empurrando com a barriga, sabe que seu filho quer que a sociedade vai dizer, quer que a escola vai dizer, quer que os parentes vão dizer, quer que meus amigos vão dizer. Gente, não importa o que os outros vão dizer, nem que vocês tenham que viver sozinhos no mundo. O importante é o filho de vocês, o desenvolvimento do filho de vocês. Vocês têm que focar nisso. Aceitação? Tá, com o tempo vem, mas pelo menos um dos dois já tem que ir, ou o pai ou a mãe já tem que ir. Porque se ficar parado, gente, eu costumo dizer que o autismo não dá trégua. Ele vai sempre estar ali. E de repente o seu filho é até um grau leve, que é o apoio, hoje é apoio 1, né? Apoio 1, nível apoio 1, ele pode ir pro 2 ou pro 3, ou vice-versa. Você que é um pai aí, que já tá nas intervenções, do 3 ele pode ir pro 1. Então, gente, é isso que eu tenho para falar para vocês. A busca do diagnóstico é isso. Aceitação, informação. E tem muitas avós que mandam mensagens para mim dizendo: Riva, eu já tô correndo através dos seus vídeos, das suas publicações. Eu já tô correndo atrás, meu neto já tô tentando falar com os pais não aceitam. E eu fico muito feliz que através das minhas publicações, vocês... Tem uma senhora, eu não me lembro o nome dela, ela falou assim: Riva, através das suas publicações, eu já tava vendo os sinais de autismo no meu filho, ele já tá começando as terapias. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que isso? Então, gente, informação. Você vai vencer o autismo com informação, estimular a criança, terapias. Tudo isso vai fazer com que ela venha ter uma qualidade de vida melhor. Não é isso? É isso que nós queremos, né, para os nossos filhos. E não se preocupe com o que os outros vão dizer. Os outros não vão estar lá. Vão estar lá para te ajudar, a sua família, né? Vão estar lá, vai estar pagando terapia, então não fica preocupado com o que os outros vão pensar. O importante é o desenvolvimento do seu filho e a felicidade do seu filho, que é isso que mais importa pra gente, não é isso? Então esse foi o meu relato, o meu depoimento. Marcos, quer falar alguma coisa, Marcos? Alguma consideração, uma voz do além? Não, é isso, não se importar com o que os outros falarem, buscar a informação segura, né? Nesse momento, hoje em dia tem tanta informação desencontrada aí, internet, o corrente de WhatsApp de família, né? Então, a informação é primordial. A aceitação, porque isso daí reflete, inclusive, seu filho percebe se ele aceita ou não. Eles percebem. Então, a aceitação é importante e busca pelas melhores terapias. A luta dos pais e mães de autistas tem que ser deixá-los os mais independentes possível, né? Que é isso que nós queremos. O mais independente possível para que futuramente, que é uma coisa inevitável, quando nós não estivermos mais aqui, que eles possam levar a vida da melhor forma possível, independente. Esse é o sonho de todo mundo. Ou se não for independente, quase dependente. O mais próximo possível dele. É isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer mais vídeos detalhados dos profissionais, que não foi fácil. Aquilo que eu falei para vocês, não foi fácil o diagnóstico, tá bom? Agora com a pandemia também, né, gente, os consultórios fechados ainda tá mais difícil, porque o médico, gente, para dar o diagnóstico de autismo, ele precisa de relatórios, ele precisa de escola. Então, com essa pandemia tá dificultando mais ainda, né, mãezinha, né, paizinho, eu sei. Mas tenham paciência, tá bom? Estimule. O que eu tenho para dizer para vocês: formação, aceitação e estimular essa criança o tempo todo. O tempo todo. Estimule, estimule, estimule. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!